Pessoal, boa noite, graça e paz a todos. Espero que estejam bem neste momento tão precioso. A nossa terceira celebração, ouvindo a palavra do Senhor, colocando o nosso coração à disposição de Deus, e certamente não será diferente neste momento. Eu peço a sua fineza para que você realmente possa prestar atenção naquilo que está sendo ministrado nessa noite, pois nós estamos pegando como ponto de partida um tema que nos deixa tão confortável, que é um tema que fala a respeito da bondade de Deus. Mas será que é possível encontrar a bondade divina no ventre da dor? Existe esse questionamento que nós precisamos fazer. Muitas vezes nós experimentamos a dor, nós estamos no berço da dor e há possibilidade de encontrarmos essa bondade do Senhor em meio àquele momento que muitas vezes nós olhamos para a circunstância, olhamos para a situação e o que nós enxergamos é apenas a dor. Sim, no ventre da dor Deus pode revelar a sua bondade que transcende o momento que nós experimentamos. E este sermão, este tempo que nós iremos desfrutar do texto em Lamentações, Jefter, pede para colocar o retorno aqui para mim, por favor. Este texto que iremos refletir de Lamentações, de Jeremias, né? É uma obra que nos mostra a fotografia da alma pós-tragédia. Nós veremos em Lamentações a fotografia, a imagem de um momento pós-tragédia, um momento em que nós vemos a cidade de Jerusalém sendo deslocada do colo de Deus para o colo do desespero. Então, nós vemos Jerusalém saindo do colo de Deus para o colo do desespero, e assim também acontece conosco. Quantas vezes nós nos sentimos deslocados do colo de Deus para o colo do desespero? Quantas vezes nós experimentamos essa mudança abrupta em nossa experiência de vida, em nossa jornada? Nós experimentamos o dissabor da dor, o sabor da angústia, o sabor das lutas, das circunstâncias, que não é um sabor agradável. E na nossa vida, nós sentimos essa transição. Nós saímos de um ambiente de tranquilidade, um ambiente de paz, um ambiente em que nós estávamos confortáveis, e nós somos transportados para esse ambiente que provoca uma reflexão interior em nós. Então, o que nós vemos em Jerusalém, esta cidade que foi destruída pelos babilônios, um cenário de dor, um cenário de perda, um cenário de silêncio, e talvez a sua história de vida também tem sido pincelada, assim como Jerusalém foi pincelada pela dor, pincelada pelo silêncio, pincelada pela perda. Tudo que estava no seu devido lugar sai do seu lugar, e o que os olhos do profeta Jeremias estava assistindo, estava vendo, era apenas ruínas. Só que tem algo curioso, que no processo das ruínas, no processo da dor, no processo em que o fogo ainda aquecia sua pele e as cinzas tomavam a sua respiração, ele declara algo importantíssimo em Lamentações, capítulo 3, versículo 25. Ele diz: bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. É um desafio declarar a bondade de Deus em meio à dor. É um desafio declarar a bondade de Deus em meio a um cenário de desalento. É um desafio você olhar para os céus e falar: o Senhor é bom em meio
ao vale, em meio à enfermidade, em meio a uma circunstância dentro da família, em meio a um casamento que está desajustado, em meio às finanças que não está da forma que talvez gostaríamos que estivesse, em meio à espera da porta de um emprego que você tenta e você vai ali perseverando, mas os seus olhos não enxergam acontecer aquilo que você esboça no seu coração. É um desafio declarar a bondade de Deus em meio aos dias nublados. Só que o pastor batista Luther King, ele dilata a nossa memória dizendo o seguinte: somente quando está escuro o suficiente é que se pode ver as estrelas. É uma experiência que nós não gostaríamos de passar. Enxergar o brilho das estrelas apenas quando tudo está escuro, mas é uma realidade, porque nós perdemos a percepção do brilho da bondade de Deus quando tudo vai bem. Nós perdemos a percepção do brilho da bondade de Deus, da manifestação da sua graça, quando está tudo acontecendo da forma que nós gostaríamos que estivesse. Nós perdemos a sensibilidade da bondade de Deus quando tudo na nossa rotina, quando tudo na nossa vida está acontecendo como nós gostaríamos que acontecesse. Aí Deus permite a gente passar por um momento de escuridão para a gente então voltar a ter sensibilidade do brilho das estrelas, para a gente voltar a ter a sensibilidade da sua bondade. Então, nem toda escuridão está fora do controle de Deus. Haverá escuridão que seja permissão de Deus para que a gente volte a observar o brilho da bondade de Deus. Se eu perguntar a você nesta noite, certamente nenhum de nós gostaríamos de viver um momento de escuridão na nossa vida. Porque no momento da escuridão na nossa vida, nós não sabemos onde colocar os nossos pés, nós não sabemos como dar o próximo passo, nós não enxergamos o que está no ambiente. Se apagarmos todas as luzes aqui e simplesmente estivermos numa escuridão, talvez muitos de nós iremos nos machucar, porque nós não temos a visão exata dos objetos em seus devidos lugares. E assim também a vida faz conosco, quando nós enfrentamos uma circunstância que nós a denominamos como escuridão, nós perdemos a sensibilidade da visão e corremos o risco de nos machucarmos. Aquele momento era o momento oportuno para o profeta Jeremias machucar sua fé, machucar a sua esperança, machucar a sua alegria, mas mesmo assim ele faz uma declaração a respeito da bondade de Deus, a respeito daquele cenário hostil, a respeito daquele cenário de desesperança. Ele declara: bom é o Senhor. Isso é maturidade espiritual. Declarar a bondade de Deus nos dias difíceis é maturidade espiritual. Declarar a bondade de Deus quando tudo não está como nós gostaríamos que estivesse é resultado de maturidade espiritual. Talvez hoje você esteja como o profeta Jeremias. Talvez diante dos seus olhos há um cenário que tira o brilho dos seus olhos, um cenário de cinzas, um cenário de destruição. Mas nós devemos ancorar o nosso coração como o profeta Jeremias. Ele ancorou o seu coração no caráter de Deus. Ele ancorou o seu coração na bondade de Deus. E hoje nós temos a oportunidade de aprender que a espera que revela o caráter de Deus e não a nossa pressa. Essas verdades que nós iremos aprender nesta noite, quando tudo ao nosso redor desmorona. E a primeira verdade é essa:
É a espera que revela o caráter de Deus e não a nossa pressa. Os meninos, vamos lá. É a espera que revela o caráter de Deus e não a nossa pressa. Note que muitas vezes nós somos levados pelo pensamento do filósofo Paul Virilio, que diz que nós somos dominados pela dromologia. O que é a dromologia? A lógica da velocidade que domina a vida contemporânea. Mas olha bem o que diz o texto bíblico que nós iremos ler. Bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. O texto bíblico não está dizendo que o Senhor é bom para os apressados. O Senhor está dizendo que o Senhor é bom para os que esperam nele. Nós vivemos num tempo da velocidade. Antigamente, para que a nossa comunicação chegasse até outra pessoa, nós precisávamos redigir uma carta, esperar alguns dias, algumas semanas, para que aquela carta chegasse ao endereço da correspondência. E a mensagem aconteceria depois de algumas semanas, a comunicação, melhor dizendo, aconteceria depois de algum tempo. Hoje nós conseguimos comunicar com as pessoas ao passo de um celular. Nós não apenas ouvimos a voz das pessoas, mas nós vemos as pessoas. Nós vemos no tempo da velocidade. Só que o que revela o caráter de Deus, segundo o texto que nós lemos, não é a pressa. Nós somos apressados. Nós queremos que as coisas aconteçam da nossa maneira, da nossa forma. Se fosse possível, nós até adiantávamos, os ponteiros do relógio da nossa vida. Nós adiantávamos os ponteiros de uma situação que nós gostaríamos que acontecesse o mais rápido possível. Só que o texto bíblico, ele diz que o Senhor é bom para aqueles que nele esperam. E quando nós então vamos para a raiz etimológica da palavra esperar, a proposta do texto carrega o sentido de amarrar, de atar, de fazer nó. Daquela forma, quando você coloca um objeto no caminhão, aí você pega aquela corda e amarra aquele objeto para que aquele objeto fique seguro da melhor forma possível. Então o texto bíblico traz esse sentido. O texto bíblico traz esta consciência de que o Senhor é bom para aqueles que amarram a sua esperança nele. O Senhor é bom para aqueles que dão um nó na sua esperança nele, para aqueles que atam a sua esperança nele. Porque nós podemos colocar a nossa esperança em Deus e vir os ventos, e vir as tempestades, e vir as circunstâncias, as dificuldades. E toda essa ventania e dificuldade, ela tem um potencial de fazer com que a nossa esperança desloque de lugar. Ela tem um potencial de fazer com que a nossa esperança desloque. Mas quando nós damos o nó na nossa esperança em Deus, as tempestades podem vir, as circunstâncias podem acontecer, mas a minha esperança continua firmada em Deus. É o que Agostinho de Hipona disse. Deus, ele não demora, Deus, ele trabalha. Eu não sei se você está entendendo nessa noite. Deus, ele não demora, Deus trabalha. Às vezes, mediante a nossa pressa, nós interpretamos que Deus está demorando, mas na verdade Deus está trabalhando. Deus está fazendo acontecer à maneira dele. E quando então o profeta Jeremias expõe essa verdade, algo está sendo revelado. A espera contrasta com a nossa ansiedade. Porque quando nós esperamos em Deus,
Tudo acontece dentro do Kairos, Josi, e não dentro do Cromos. Tudo acontece dentro do tempo de Deus. Talvez você esteja conosco durante algumas semanas, fazendo os propósitos, fazendo os votos, sabe, irmã Irenice? E às vezes a gente apresenta algo diante de Deus, e a gente, dentro do nosso tempo, irmã Irenice, a gente fica ansioso. Mas Deus, Ele trabalha no seu tempo, porque o tempo de Deus é melhor do que o nosso tempo. Então, não é a sua pressa que vai revelar o caráter de Deus, é a sua espera, é amarrar sua esperança em Deus, e não em você mesmo, e não no seu próprio coração, e não nas suas próprias expectativas e perspectivas. Se nós colocamos a nossa esperança nas nossas expectativas, nas nossas perspectivas, nós frustramos, porque tudo isso é limitado. Mas quando nós amarramos a nossa esperança em Deus, a dor pode vir, mas eu estou firmado em Deus. A circunstância pode vir, mas eu continuo firmado em Deus. A proposta do texto busca também redefinir o significado de encontrar. Olha o que o texto bíblico diz: bom é o Senhor para os que esperam nele, esperam por ele, para a alma que o busca. Há aqui um sinônimo de buscar e encontrar. E muitas vezes a nossa interpretação primária, o nosso conceito de encontrar, é o conceito de que tudo está perfeitamente encaixado, de que tudo está perfeitamente no seu devido lugar. Só que, Carla, quando Jeremias, ele pronuncia a respeito da bondade de Deus, que é para os que esperam por ele e para a alma que o busca, tudo estava fora do lugar. Tudo estava desconectado. Quando Neemias enxerga aquele cenário em Jerusalém, nós estamos falando de um judeu. Nós estamos falando não apenas de um observador, nós estamos falando de um judeu. Um judeu, quando vê Jerusalém destruído, aquele judeu, ele está enxergando a sua identidade sendo destruída. Aquele judeu está enxergando a sua história sendo destruída. Capte comigo nesta noite. Quantas vezes na nossa vida nós vemos a nossa identidade sendo destruída? Nós vemos a identidade paterna sendo destruída, a identidade materna sendo destruída, a identidade de um cônjuge sendo destruído. Quantas vezes nós vemos uma história sendo destruída por causa de uma situação? Então Jeremias não está vendo apenas o ambiente geográfico sendo destruído. Jeremias está vendo a identidade do seu povo sendo destruída. Jeremias está vendo a história do seu povo sendo destruída. Mas mesmo em meio a essa catástrofe de uma história sendo destruída, mesmo em meio a essa catástrofe da identidade sendo destruída, ele entende que Deus não é bom porque Deus muniu o seu povo de um problema. Deus é bom porque Deus continua em meio ao problema. O pensamento teológico de Jeremias é esse. Deus é bom não porque Deus preservou a identidade, não porque, Josi, Deus preservou a história. Apesar da nossa história passar por circunstâncias, Deus continua no controle da nossa história. Deus continua no controle da nossa situação. Eu não sei o que foi destruído na sua jornada. Talvez tenha sido a sua história. Talvez tenha sido a sua identidade.
Talvez algo na sua história foi destruído. Mas Deus não é bom porque Deus não deixou que algo nos acontecesse. Deus permite situações acontecerem na nossa vida. Mas apesar das situações acontecerem na nossa vida, eu preciso ter a consciência de que Deus está comigo. Quantas circunstâncias que nós passamos que nós não gostaríamos de viver. Eu acho que não sou apenas eu, mas eu acho que você também. Quantas situações que nós não gostaríamos de viver, mas a nossa história ela foi ferida. Não foi apenas a cidade de Jerusalém, minha gente, que foi ferida. A história de Jerusalém foi ferida. A nossa história pode ser ferida, mas Deus continua na nossa história. A consciência da bondade de Deus para Jeremias mergulha nessa verdade. O problema não apaga o brilho de Deus. O problema faz ele enxergar que Deus está lá. Várias pessoas aqui passam por problemas. Mas eu quero dizer para você, Deus está lá. Deus está com você. Deus não te abandonou. Deus entra com você, Deus faz acontecer. Entende? Deus não nos abandonou. Deus não nos deixou. Deus está lá. Deus está lá. Deus não nos abandonou. Deus não nos deixou. Deus está lá. Você crê ou não? Quem crê, dê um glória. Quem crê, dê um aleluia. Deus está lá. Nem sempre o que a gente passa é o que nós gostaríamos de experimentar. Mas a consciência de que Deus está lá faz com que realmente eu entenda sobre a bondade de Deus. E por fim, preste bem atenção. A bondade que sobrevive à interpretação da dor. É esse mesmo, meu filho. A bondade de Deus que se manifesta no meio da dor, não na ausência dela. Olha o que o texto bíblico diz, gente. Bom é o Senhor. Você viu que o cenário não tirou a consciência do profeta da bondade de Deus? É a bondade que sobrevive em meio ao dia mau. É a bondade que sobrevive naquele momento que nós tínhamos toda oportunidade para questionar Deus. É isso aqui que o texto está querendo falar, minha gente. O que o texto está propondo é, Jeremias tinha a oportunidade de falar, o Senhor não é bom. O problema tem um propósito. Qual? Fazer você duvidar de Deus. O problema tem um propósito. Fazer você questionar Deus. O problema tem um propósito. Fazer você interpretar que Deus está em silêncio. O único propósito do problema é esse. É fazer você duvidar de Deus. É fazer você questionar Deus. É fazer você interpretar Deus de forma errada. Só que aí eu pego uma frase do príncipe dos pregadores, de Spurgeon, que diz: eu aprendi a beijar a onda que me lança contra a rocha eterna. O que Spurgeon está dizendo? Eu aprendi a me assentar em frente ao tabuleiro da vida e pegar as peças que estavam contra mim e fazer com que essas peças sejam por mim. O que Spurgeon está dizendo é isso. Eu aprendi a sentar próximo ao tabuleiro da vida, e essas peças que estavam contra mim,
Eu aprendi a fazer com que elas trabalhem ao meu favor. Spurgeon está dizendo: a onda da vida é a oportunidade que eu tenho para questionar Deus, para duvidar de Deus. Só que eu aprendi a beijar a onda. eu aprendi a lidar com os problemas. E no lugar dos problemas me afastar de Deus, Ele, pelo contrário, me aproxima de Deus. Não era um cenário humano, naturalmente falando, Jeremias sentar e falar: o Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom. Não era. Só que ele aprendeu que o que define a bondade de Deus não são as circunstâncias. É isso que eu quero dizer para vocês. Vocês estão entendendo? Foi o que eu vi quando eu chegava na sala de quimioterapia da minha mãe. E a única coisa que eu tinha para declarar era a bondade de Deus. Está fazendo tratamento? É o que muitas vezes questiona, né? Questiona Deus. Por que Deus? Dói quando a gente entra lá na sala, né? A família. Eu já passei por essa situação. Entra lá na sala e eu questionava: Deus, por que eu estou passando por isso, Deus? Mas sabe o que nos sustenta? Não são as circunstâncias, é a presença de Deus em meio às circunstâncias. Jeremias estava enfrentando a dor. Vocês estão passando por esse momento da dor. Mas Deus está presente nesse momento com vocês. Deus não vai abandonar vocês. Substitua mãe, pai, substitua. E o nome? Lara, Larinha, deixa eu te falar uma coisa. Papai, mamãe, Larinha. Substitua as perguntas, os questionamentos, pela declaração: o Senhor é bom. Vai entrar na sala de quimioterapia, Lara? Declara: o Senhor é bom. Papai e mamãe vão levar Lara para fazer a quimioterapia. Vocês vão declarar: o Senhor é bom. E enquanto vocês declaram: pastor, mas como que nós vamos declarar a bondade de Deus se a enfermidade bateu na minha casa? A enfermidade também bateu na minha casa. Mas Deus entrou com a sua graça, e Ele tem o poder de entrar com a graça na vida de Lara. A senhora crê? O senhor crê? Você crê, Lara? Então Deus está no controle. Talvez essa mensagem hoje seria ministrada por outra pessoa. Talvez eu seguiria os nossos materiais da rede, qual nós fazemos parte. Mas Deus fez com que essa mensagem exclusiva fosse preparada. Não foi para o primeiro culto, nem para o segundo. Apesar dele ter falado no primeiro, no segundo, vidas se renderam a Ele. Mas essa palavra, deixa eu falar para vocês. O Senhor me despertou em um momento que eu não sabia, mas essa palavra, que não tem nada a ver com o material da nossa rede, foi preparado para vocês. Para vocês. Vem os três aqui no altar, vem aqui. Vem aqui no altar. Vem cá no altar. Vem os três aqui no altar. Um diácono traz o óleo, por favor.
Vem cá, Larinha. Se São Diácono chegar com óleo, nós vamos orar. Um dia, essa mesma dor bateu na porta da minha casa. Mas Deus foi bondoso com a nossa família. E eu quero pedir ao Senhor. Eu não conheço a Lara, mas o Senhor conhece. E eu quero pedir ao Senhor por esta família. O profeta sentou em meio àquele cenário. Esta família está passando por este cenário, em que muitas vezes o medo toma conta do coração. Mas eu peço ao Senhor Jesus, direciona todo o tratamento da Lara. Poderia hoje aqui ter outro pregador, poderia ser outra mensagem, mas o Senhor, talvez no primeiro culto eu não entendesse, talvez no segundo culto eu não entendesse, mas o Senhor falou comigo nessa noite. Essa palavra foi preparada para a Lara. E eu peço ao Senhor, abençoe todo esse processo, em nome de Jesus. Eu profetizo a cura, Lara. Eu profetizo a restauração, Lara. Creia que Deus é com você. Amém? Amém. Eu posso abraçar ela? Pode. Deus te abençoe, Lara. O Senhor é a sua cura, em nome de Jesus. O Senhor é a sua cura. Amém? Queria que a igreja adotasse a Lara em oração, nos seus momentos de oração, nos seus momentos de intercessão. Essa palavra edificou o primeiro culto. Como é que a senhora chama? Cíntia. Como é que o senhor chama? Tiago. Lara, essa palavra edificou o primeiro culto, edificou o segundo. Mas se eu te falar que Deus fez com que o pastor trouxesse esta palavra para falar com essa família, a senhora acredita nisso? Para falar com você, Lara, que não importa a dor, Deus está com você. Você é mais do que vencedora em Cristo Jesus. Amém? Aplauda o Senhor pela vida da Lara. Deus te abençoe. Pode sentar aqui, pode sentar aqui. Pode sentar aqui com ela. Senhor, tua bondade me seguirá. Pega o endereço deles para mim depois. Pega o endereço deles para mim.